aqui a gravação. João Pedro já inaugurou aqui um recurso, né? Ele já testou o nosso recurso da mãozinha. Tu quer falar alguma coisa, João Pedro? Então, vamos aproveitar, né, para comentar um pouco aqui sobre a plataforma para a gente, logo depois, para vocês familiarizarem um pouco, né? E logo depois eu vou falar qual que vai ser o nosso trabalho aqui nas atividades da disciplina, né? O que a gente vai aprender e como que a gente vai aprender. Bom, então, como o João Pedro ele mostrou sem querer aqui, né? Essa plataforma aqui do Microsoft Teams, ela é, para mim, uma das plataformas que eu acho melhor para ensino remoto. E um dos recursos porque é uma das plataformas que ela oferece mais recursos educacionais e que permitem uma melhor organização no ambiente de ensino, tá? Entre os recursos, desses recursos estão o recurso da mãozinha, que você pode levantar a mão para fazer perguntas ou comentários ao longo da explicação, e de forma ordenada, né? Dependendo da ordem de cliques, eu consigo verificar quem que tem prioridade nas perguntas, né? Através da ordem de levantamento da mãozinha. Bom, aqui na nossa disciplina, quanto à parte de dúvidas e questionamentos e o andamento das aulas síncronas, vocês vão ter bastante espaço para perguntar ao longo das aulas síncronas. A aula síncrona, ela serve para a gente se comunicar, basicamente, e eu dou bastante espaço, caso vocês tenham alguma dúvida, algum questionamento, é só levantar a mãozinha ou me notificar no chat, através do arroba, né? Da mesma forma como nós nos comunicamos em alguns aplicativos de conversa. Por exemplo, né? Eu vou chamar o Felipe. Eu coloco o arroba na frente do nome dele e eu faço uma notificação direta para ele, tá? Esses recursos, eles são bem úteis, por quê? Porque a aula síncrona, como eu estou exibindo na tela aqui para vocês, esses recursos são bem úteis porque na aula síncrona nós costumamos trabalhar de que forma aqui? Eu costumo trabalhar com os alunos de que forma? Foi uma experiência que foi bem sucedida na turma da elétrica, principalmente, né? Na turma de desenho para engenharia elétrica, os alunos gostaram bastante dessa forma de trabalho. Você vai comparecer às aulas síncronas para fazer perguntas, tá? E uma recomendação que eu dou também para os alunos, para que possam se organizar melhor ao longo da disciplina, é utilizar esse horário da aula síncrona para fazer as atividades da disciplina, e quando surgir a dúvida, é só ingressar na chamada e perguntar, ou pode ficar também na chamada direto. Tá claro? Sim. Bom, a Manuela tinha levantado a mãozinha, tem alguma pergunta? Não, foi sem querer, desculpa. Tá, não tem problema. Pelo que eu andei vendo, né, ainda tem pouca gente que usa o Teams na UFSC, e então eu vejo que muitos alunos ainda se familiarizam com a plataforma, né, ao longo nos primeiros dias de aula. Mas vocês vão gostar bastante. Bom,
E agora eu vou falar um pouquinho, né, sobre a plataforma. Não me apresentei ainda, sou a professora Juliane, de Desenho Técnico para Engenharia Elétrica. Eu trabalho com o curso de Engenharia Elétrica, que é o curso que eu me formei na UFSC, né? Desde quando eu entrei para trabalhar na universidade. E então eu já estou praticamente 5 anos trabalhando com essa disciplina, basicamente. Já tenho uma certa experiência nessa disciplina, mas também eu já trabalhei com projeto elétrico, já fui projetista autônoma. É uma área que eu gosto bastante, é a minha preferida. E eu acho que a gente tem bastante a aprender de forma prática nessa disciplina, a parte de desenho técnico e o desenho, por que é importante aprender bem o desenho na engenharia, para que a gente possa comunicar os nossos projetos de maneira correta e clara, né? Com clareza e com objetividade. Isso é que é o mais importante na hora da gente fazer os nossos projetos, sejam elétricos, seja de eletrônica, seja de painéis, de acionamentos, tá? Essas são basicamente as 4 áreas principais que trabalham projetos na área de engenharia elétrica e eletrônica. Tem o pessoal também de engenharia de produção que faz essa disciplina, também já lecionei no curso de engenharia de produção, a mesma disciplina, na turma de engenharia de produção. E no caso da engenharia de produção, é importante conhecer os projetos para que o engenheiro de produção ele possa aplicar os processos da forma correta. Bom, e no caso do engenheiro eletricista e do eletrônico, mesmo que você não for fazer o projeto, você eventualmente pode executar. Normalmente, quem não faz, executa, né? Então, é importante saber, para quem executa, tem que saber fazer a leitura, pelo menos, né? Então, tá aí a importância da nossa disciplina de desenho técnico. E, basicamente, o que nós vamos aprender? Eu vou mostrar agora para vocês o plano de ensino da nossa disciplina e os materiais que nós vamos utilizar. Essa disciplina, ela tem 5 turmas dessa disciplina. Eu sou uma das professoras dessa disciplina, eu tenho a turma do 2202C, que é essa turma que nós estamos tendo aula agora. As outras turmas estão divididas entre o professor Davis e a professora Ana Kelly. São turmas também, incluem-se aí entre as turmas do professor Davis e da professora Ana, as turmas dos cursos de engenharia eletrônica e engenharia de produção também, tá? Eu trabalho com a turma da engenharia elétrica, embora boa parte dessa turma que eu leciono acaba tendo bastante alunos da eletrônica, né? Então, eu acabo também tratando, né, de algumas aplicações de eletrônica, principalmente na parte dos diagramas. Bom, e eu faço alguns comentários a respeito. O que nós vamos aprender nessa disciplina? A gente vai aprender as normas de desenho técnico e seu conceito, técnicas de traçado à mão livre, desenho auxiliado por computador, ou seja, nós vamos trabalhar na maior parte do tempo da disciplina e os trabalhos principais, eles vão ser elaborados utilizando o AutoCAD, que nada mais é do que um software de desenho auxiliado por computador. Existe uma série de softwares de desenho auxiliado por computador, entre os quais, caiu a outra câmera, mas depois eu já arrumo, entre os quais o AutoCAD, o Revit, esses dois eles são utilizados na área de engenharia elétrica, e eletrônica eventualmente, né? No caso do Revit é mais para a parte de eletrônica que envolve edificações.
SolidWorks costuma ser utilizado para o desenho mecânico e no caso da engenharia elétrica, onde que nós empregaríamos o SolidWorks. Antigamente ele era usado para fazer desenho de projeto elétrico. Hoje não é mais tão utilizado para essa função, mas ele também é muito utilizado no desenho de peças para componentes elétricos, para componentes elétricos de subestações, por exemplo, que eu quero fazer o projeto de um isolador de porcelana. Aí, nesse caso, é mais interessante usar o SolidWorks, porque ele envolve muito a parte mecânica desse componente. Tá? Então, desenho auxiliado por computador, ele não se trata só do AutoCAD, tem mais uma série de softwares que faz essa função de desenho auxiliado por computador, de aplicar o desenho técnico através de um software e não mais por instrumentos, né? Hoje é muito raro você ver pessoas trabalharem com desenho à mão. O desenho à mão, ele na verdade ele é mais para desenvolver competência, tá? E nós vamos fazer o exercício de desenho à mão mais para desenvolver algumas competências aqui na disciplina, competências essas necessárias para qualquer engenheiro, para qualquer estudante de engenharia, que é a noção de visão espacial e abstrata. Bom, nós vamos ter uma noção básica de geometria descritiva também para desenvolver essa competência de visão espacial. Nesse caso, eu adaptei essa atividade de geometria descritiva para que a gente trabalhe num software. Sistemas de representação visual e vistas ortográficas. Tá? Esses conteúdos nós vamos trabalhar no desenho à mão. Técnicas com desenho de instrumentos. Esse conteúdo no ensino remoto eu acabo deixando um pouco de lado. Tá? O desenho de instrumentos, na verdade, hoje, ele é muito mais aplicado no computador, porque ele era o desenho de precisão de antigamente. Tá? Então, a gente acaba não trabalhando muito com desenho de instrumentos aqui no ensino remoto. Desenho de projetos de engenharia de aplicação em sistemas de potência, diagramas elétricos, noções de desenho civil e arquitetônico e desenho de instalação elétrica residencial. Todos esses 4 tópicos finais da ementa nós vamos aprender utilizando o CAD. Nós vamos fazer os exercícios utilizando o CAD. Tá? É importante para o engenheiro saber o desenho civil? Sim, para ele saber integrar corretamente o desenho de projetos complementares, porque o elétrico, cabeamento estruturado, projeto de telefone, né? São todos projetos que são integrados à arquitetura de uma edificação. E se você não conhecer alguns elementos básicos de desenho arquitetônico, você não vai fazer essa integração da forma correta. Tá? Então, e esses conteúdos, esses 4 conteúdos finais, nós vamos fazer as atividades todas no CAD. E o desenho de diagramas elétricos. Diagrama nada mais é do que você escrever um esquema de montagem, né, representar as partes de um sistema, e você, nesse caso não precisa de integração arquitetônica, né, como desenho de projeto complementar, e esse é um tipo de desenho que é muito interessante se fazer no AutoCAD, tá? Então, por mais que tenha o Revit hoje, que você faça lindos desenhos tridimensionais e ainda integre informações do projeto, né? Ainda se utiliza muito o CAD para as obras mais simples e também para desenho de diagramas na nossa área. Tá? Eventualmente, né, o que acontece muito quanto aos diagramas? Quanto aos diagramas, acontece muito também dos softwares de simulação já utilizarem símbolos, né, que servem para representar o desenho do diagrama. Mas o problema é que o que acontece? Que aí você vai ter que tratar
a imagem depois. Um ou outro consegue exportar a imagem, né, do diagrama elaborado para simulação. Mas o melhor acaba sendo fazendo o CAD, porque o CAD ele acaba gerando uma imagem de melhor qualidade, para que você possa publicar nos relatórios do seu trabalho. Então, nós vamos aprender esses conteúdos, né, e da forma como foi apresentado, e utilizando as ferramentas que foram mencionadas aqui. Gente, até aí alguma pergunta? Então, vamos seguir adiante aqui. Bom, então aqui, ó, no conteúdo programático tem toda a ordem da forma como nós vamos aprender os conteúdos, tá? No geral, essa ordem é respeitada, o que acontece muitas vezes é uma troca aqui, ó, desses conteúdos. Eu acabo ensinando perspectiva antes de ensinar vistas ortográficas, tá? Só essa diferença. Aqui tem a metodologia de ensino, então como que nós vamos trabalhar nessa disciplina ao longo do semestre? Nós vamos trabalhar da seguinte forma. Não sei se vocês já viram aqui na nossa página do Moodle, quem que já deu uma explorada, já deu uma olhada na página do Moodle? Respondam sim ou não no chat. Todo mundo já deu uma olhada, né? Então, estou mostrando aqui para vocês a forma como a página está organizada, né? Para chegar até aqui na nossa aula, vocês tiveram que consultar os tutoriais de acesso à nossa equipe do Teams. Alguns compareceram ao plantão de dúvidas que a gente teve na semana passada, no último domingo, né? Para que pudessem fazer o acesso. Aqui eu coloquei algumas bibliografias interessantes de trabalho na nossa disciplina, tá? Para aprender o AutoCAD, essa bibliografia aqui, ela é bem interessante, eu disponibilizei esse livro aqui na nossa página do Moodle, tá? Ele é um livro de domínio público. Vocês podem consultar também o site da parte educacional da Autodesk, tá? Para conhecer mais o software e dar uma consultada na apostila do PET da Engenharia Civil. Tá? Esses são os materiais básicos da parte de AutoCAD que eu indico. Eu estou começando a fazer alguns vídeos, eu já fiz alguns vídeos também sobre AutoCAD, com alguns exercícios mostrando alguns comandos, explicando a parte de layers, tá? Se vocês quiserem consultar esses vídeos, alguns eu já disponibilizei aqui nas nossas aulas assíncronas, né? Aqui tem os vídeos de introdução ao AutoCAD, tá? São vídeos recentes. E também tem alguns vídeos da turma do desenho técnico da engenharia civil, tá? Eu criei um canal no YouTube aqui que eu deixo as aulas abertas e para que vocês possam consultar caso haja alguma instabilidade no Moodle. Então, vocês podem se inscrever no canal, né, e ativar as notificações para acessar as aulas síncronas, né, que vão estar depositadas nessa playlist aqui, e também as aulas da nossa disciplina aqui nessa playlist de desenho técnico para
em engenharia elétrica, tá? Então, todas as aulas da nossa disciplina todas as aulas teóricas da nossa disciplina estão presentes nessa playlist aqui do canal, tá? Deixa aqui, youtube.com/ju041. Todas as aulas assíncronas são as aulas teóricas, tá? Estão disponíveis aqui nessa seção do Moodle. Então, como que vai funcionar? Vocês vão assistir às aulas assíncronas, vão absorver, né, o conteúdo teórico e logo em seguida vocês vão realizar as atividades. Eu vou informar quais são as atividades que devem ser realizadas, tá? Eu vou sempre postar um link de tarefa aqui, ó, na parte de tarefas do Moodle. Aí eu vou colocar o enunciado aqui abaixo do link da tarefa, os prazos de entrega e o que deve fazer na tarefa, tá? E para que vai servir essa nossa aula síncrona, né? A aula que a gente está tendo no momento, a live. Para que ela vai servir? Ela vai servir para esclarecimento de dúvidas, tá? Então, como que nós vamos trabalhar? Nessa aula síncrona, tudo que vocês tiverem de dúvidas referente aos conteúdos e às atividades, vocês vão me perguntar aqui na aula síncrona, né? Ah, professor, não consegui fazer direito tal atividade. Eu vou dar uma orientação para vocês aqui na própria videoconferência, tá? Excepcionalmente hoje, eu vou ensinar para vocês aqui algumas técnicas de traçado à mão livre na própria aula síncrona, tá? Eventualmente pode acontecer da gente ter uma aula síncrona de conteúdos. Gente, mais alguma pergunta? Bom, seguindo adiante, como vocês podem observar aqui no nosso plano de ensino, as aulas teóricas são apresentadas por meio das aulas assíncronas e elas vão ter duração de até 20 minutos, tá? Eu sempre vou estar disponível aqui no nosso horário de aula para esclarecimento das dúvidas e também nos horários do atendimento extraclasse. Quais são os horários do atendimento extraclasse? São esses horários informados aqui na nossa página inicial do Moodle. Além do meu atendimento extraclasse, caso vocês tenham dúvida num horário que eu não possa atender, que não seja, por exemplo, o horário da aula, o nosso horário habitual de aula, né, que é das 10h10 ao meio-dia, nas quartas e nas sextas. Ou nesses horários informados aqui, ó, da terça e da quarta-feira, né, da quarta tarde e da terça de manhã, vocês têm auxílio de 2 monitores para consultar, tá? O primeiro monitor é o Luiz Fernando de Farias. Eu estou confirmando os horários dele, tá? Ele vai ter horário segunda, terça e quinta, se eu não me engano. Eu vou entregar ainda hoje os horários dele. E o monitor 2, tá? Ele já foi definido, é o monitor Luiz Gustavo Pereira. E eu vou colocar também em breve os horários dele aqui e o link do Google Meet, tá? Aí aqui eles disponibilizam todos os meios de atendimento, tá? E eles inclusive vão estar presentes nas turmas do Moodle, tá? Vocês podem contactá-los pelo Moodle que eu vou incluir eles aqui nas turmas da disciplina.
Bom, quanto às nossas atividades e avaliação, tá? Como eu já comentei com vocês, as atividades da nossa disciplina vão ser basicamente práticas, tá? Nós vamos fazer 3 atividades práticas valendo nota de desenho à mão, mais outras 2 que não vão valer nota, que vão ser só para vocês se familiarizarem com o desenho à mão livre, tá? Mas outras atividades vocês vão utilizar só para prática. E, gente, pratiquem, porque senão vocês não conseguem fazer as atividades que vão valer nota, tá? Aqui, o desenho à mão livre, ele é muito encadeado. Se você não aprende desde o começo, fica muito difícil de você recuperar depois, tá? Então, desenho à mão livre vão ser 3 atividades valendo nota. Essas 3 atividades de desenho à mão livre, a média dessas 3 atividades, elas vão valer 40% da média parcial. Tá? O que é a média parcial? É a média calculada antes da recuperação. E vão ser 3 atividades de desenho auxiliado por computador, que vão valer 60% da nota da média parcial. Bom, e como que vocês vão entregar as atividades de desenho auxiliado por computador? Vocês vão enviar os arquivos DWG e os arquivos PDF com a plotagem do desenho, né, com a impressão do desenho, para o link de tarefas. E no caso dos desenhos à mão livre, como que vocês vão enviar? Vocês vão tirar uma foto da folha 4 do exercício de vocês, conforme as instruções desse manual aqui, ó, Manual de Digitalização, tá? Então, aqui o professor Estevam, lá do nosso departamento, professor que trabalha com as turmas de Engenharia Química e Engenharia Mecânica, ele elaborou um manual com orientações de como que vocês podem tirar fotos dos desenhos com o celular, de modo a evitar distorções de imagem, tá? E também a tirar fotos com melhores condições de iluminação. Então, aqui ele dá algumas sugestões de como que você deve posicionar a folha em relação às fontes de luz e também como que você deve posicionar o celular para que tenha melhor resolução ali da imagem, tá? Aqui ele também dá uma sugestão de posicionar uma régua para servir de escala, tá? Essa parte aqui da régua, como vocês estão trabalhando com desenho à mão livre, não tem tanta necessidade de vocês utilizarem, tá? O que vocês podem fazer, nesse caso, para poder marcar as unidades de desenho à mão livre, é marcar uma unidade de medida, que eu já vou mostrar para vocês como funciona. Gente, recuperação. Essa disciplina tem recuperação? Tem. Tá? E como que vai funcionar a recuperação? A recuperação, como vocês sabem, né, e conforme a resolução da UFSC, ela vai ser um trabalho que a nota desse trabalho vai fazer a média aritmética com a média parcial que você obteve. E você só tem direito à recuperação se você tirou entre média parcial 3 e 5, tá? Quanto à frequência, aqui nessa disciplina, a frequência ela vai ser cobrada em função da entrega das atividades. Por exemplo, se você entregou a atividade do EPO, era para ser, do exercício de projeção ortogonal, era para ser entregue no dia 1º de março. Você entregou a atividade no dia 1º de março, conforme o prazo e conforme os horários. Então, você vai ganhar a presença até o dia, em todas as aulas que ocorreram até o dia 1º de março, inclusive a do dia 1º. É assim que vai funcionar a frequência. Se eu entreguei a tarefa atrasada, tá? O que vai acontecer? Você vai ter desconto na nota
e vai ter desconto na frequência. 2 pontos na nota menos e vai ter 50% da frequência daquelas aulas até o dia 1º de março, inclusive do dia 1º. Então, não atrasem a entrega. Aqui tem algumas referências, são as mesmas listadas aqui no Moodle, e o cronograma de trabalho, tá? Esse cronograma de trabalho, ele é uma previsão das semanas de quando que nós vamos trabalhar os conteúdos, tá? Hoje, nós vamos trabalhar as técnicas de traçado à mão livre e as normas de desenho técnico, tá? Eu vou fazer aqui uma inversão de ordem, excepcionalmente aqui nessa aula, para que nós possamos trabalhar primeiro as técnicas de traçado à mão livre, tá? E logo em seguida para que vocês possam assistir o vídeo de normas de desenho técnico, que é a parte de desenho à mão livre, eu vou mostrar para vocês aqui em tempo real. Todos os demais conteúdos vão seguir o cronograma. Outro detalhe importante é quanto às atividades que vão ser entregues. As atividades que vão ser entregues, elas estão com uma avaliação com nota, elas estão marcadas em negrito aqui no nosso cronograma, tá? Previsões de datas de entrega dessas atividades. O EPO vai ser uma das primeiras atividades entregue, provavelmente no começo de março, tá? Vocês vão fazer a primeira entrega das atividades, umas 2 semanas depois, mais ou menos, vocês vão entregar o EVO, e uma semana depois de entregar o EVO, vocês vão entregar a atividade de geometria descritiva. Então, vai dar mais ou menos essa conta, né? Para que a gente possa começar o AutoCAD ainda no começo de abril, tá? Eu gosto de trabalhar, de pegar pelo menos metade do semestre trabalhando com o AutoCAD, que é o que vocês vão utilizar na prática de fato, tá? E para que a gente possa desenvolver um bom projeto elétrico também. Gente, alguma pergunta? Bom, deixa eu ajeitar aqui. Gente, não se assustem se a câmera sair do lugar. Eu tenho que arrumar um suporte melhor. Esse aqui não está mais tão bom. Só ajeitar. Vou aguardar um pouquinho aqui para a parte do desenho à mão livre. Bom, o Rodinei tem uma pergunta.
Ah, pode ser escaneada, não tem problema, até melhor, né? É que normalmente as pessoas não têm scanner. Bom, enquanto eu vou voltar atrás, né? Vou mudar um pouquinho aqui a ordem de trabalho, que a nossa câmera, a segunda câmera aqui está demorando um pouquinho para entrar. E eu vou sugerir para vocês para assistirem ao vídeo de normas de desenho técnico. Tá? É esse vídeo aqui que está, é um dos primeiros vídeos disponíveis no Moodle. A apresentação ela está um pouquinho diferente das anotações de aula, mas o conteúdo é o mesmo, tá? O que muda um pouquinho é a capa, muda alguns comentários de texto, mas a norma em si não muda, tá? Só para avisar o que vocês vão encontrar de diferente. Bom, então aí eu vou pedir para que vocês assistam esse vídeo, tá? Enquanto eu vou preparar aqui a nossa primeira tarefa, que é a parte de técnica de exercício à mão livre. Esse vídeo aqui o vídeo que eu vou colocar no chat é o vídeo que vocês vão assistir agora, que é o nosso primeiro conteúdo teórico de aulas.
Gente, quando terminarem o vídeo, me avisem. O pessoal está terminando já, vou dar mais, deixa eu ver. Até agora temos 4 no momento, dá mais 1 minuto. Bom, vi que bastante gente já terminou aqui o vídeo. Então, nós vamos seguir adiante aqui com a parte de desenho à mão livre, tá? Existem algumas técnicas de traçado à mão livre para traçado de linhas horizontais, verticais, curvas, ângulos, linhas inclinadas, tá? Quando eu falo de linhas inclinadas, pode ser linhas com inclinação que eu desconheço, mas que eu sei que essas linhas têm uma direção inclinada, ou pode ser uma linha com inclinação desejada. Aí, nesses casos, tem alguns
traçados de ângulos que eu posso definir através da regra da tangente. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui como traçar linhas à mão livre e também tirar medidas utilizando somente o lápis. Tá? Quando a gente trata de desenho à mão livre, a gente não trata de instrumentos de desenho. Todas as medidas que nós tiramos através de comparação de objetos. A gente atribui um objeto como referência para que a gente possa comparar a medida desse objeto referência com os demais objetos e verificar quantas vezes esse objeto de referência, a medida desse objeto de referência se repete. No nosso caso, nós selecionamos uma parte do lápis. Então, eu tenho aqui um lápis. Eu vou selecionar uma parte do lápis, normalmente é a ponta do lápis, que eu vou utilizar como objeto de referência para tirar todas as medidas do meu desenho. Então, se eu quero fazer, por exemplo, uma linha, um segmento de reta com 2 unidades de medida, eu vou contar 2 pontas de lápis. Tá claro? E essa noção de medida, essa medida através da comparação de objetos de referência, essa forma de medir através da comparação de objetos de referência, ela é utilizada na construção de ângulos, utilizando também o conceito de tangente. Tá? Eu vou construir um ângulo através de uma quantidade determinada de medidas na horizontal e uma quantidade determinada de medidas na vertical. Com isso, com essa prática, eu defino qual que é a inclinação desejada da minha linha. E tudo isso, e para começar o desenho da tangente, para poder construir a linha horizontal e a linha vertical, eu sempre parto do desenho do ângulo de 90 graus. O do ângulo de 90 graus é o único ângulo no desenho à mão livre que você faz visivelmente. Todos os demais, eles obedecem à regra da tangente, em que eu defino uma quantidade de unidades na horizontal e uma quantidade de unidades na vertical para poder desenhar uma linha com uma inclinação pré-definida. Tá claro? Bom, então, como que nós traçamos uma linha mão livre? Eu vou mostrar aqui para vocês na segunda câmera. Deixa eu dar um destaque na imagem. Gente, me avisem se não conseguirem ver alguma coisa, tá? Porque a forma como é exibida para mim a segunda câmera no Teams, ela acaba não mostrando tudo o que eu vejo na tela do celular, tá? Então, eventualmente, pode ser que a minha mão não esteja bem posicionada, de modo que vocês possam enxergar o desenho. Então, podem avisar, tá? Podem abrir o microfone e avisar, caso não consigam ver. Aí eu tento mudar a posição. Bom, então, existem 2 técnicas principais de traçado à mão livre. Estão conseguindo ver os meus dedos e a minha mão aqui, né? Subir um pouquinho o microfone. Então, existem 2 formas, tá? Para traçar todas as linhas em várias direções que eu já comentei com vocês. Traço direto, tá? Observem bem como que eu vou posicionar a mão, ó. Os 3 primeiros dedos, o polegar, o indicador e o médio, eles servem para segurar o lápis, enquanto que o anular e o mindinho, eles servem para servir de apoio da mão. Então, eu vou segurar o lápis normalmente dessa maneira, tá? Ou, no meu caso, eu acabo dobrando um pouco o dedo, porque o meu dedo é um pouco grande, tá?
E outro detalhe importante, vocês evitem mexer o pulso, tá? Evitem mexer o pulso. Mexam somente o braço e arrastem o braço na direção que vocês vão desenhar. Dessa forma aqui, ó. Tá? Posicionem os pés bem no chão, postura reta, tá? E mão firme. Tudo isso que a gente precisa para fazer o desenho de uma linha horizontal através das técnicas que eu vou mostrar para vocês aqui. Essa primeira técnica que eu estou mostrando aqui é a técnica do traço direto. Estão conseguindo ver a linha desenhada? Eu fiz a linha de uma vez só aqui, tá? Essa é uma das técnicas de desenho à mão livre. A outra técnica é a técnica do traço emendado, em que eu vou fazer o desenho da minha linha por partes. Eu vou segurar o lápis da mesma forma que eu segurei anteriormente. Eu vou fazer o mesmo movimento, só que eu vou fazer linhas mais curtas e vou emendar uma na outra. Essa é a linha de traço emendado, tá? Eu posso fazer, para quem é canhoto, normalmente fazer do outro lado, né? Da direita para a esquerda acaba sendo melhor. Então, testem também as direções e sentidos para que vocês façam a linha, né? No meu caso, sou destra e não, para mim é melhor da esquerda para a direita mesmo. Também as linhas verticais, tá? No caso da linha vertical, eu recomendo sempre praticar o desenho de baixo para cima, porque nós vamos usar muito esse recurso no desenho de perspectiva. Também pode fazer de cima para baixo. Na verdade, de cima para baixo é até mais fácil. E as linhas inclinadas. Tá certo? Então, para desenhar as linhas horizontal, vertical e inclinadas, nós vamos fazer os desenhos dessa forma aqui. Antes de aprender o desenho com curvas, desenho de linhas curvas, nós precisamos saber como que nós construímos linhas com inclinação pré-definida, tá? Como que nós construímos linha com inclinação pré-definida? Como eu falei para vocês antes, nós vamos construir um ângulo
de 90 graus. Como constrói o ângulo de 90 graus? Eu vou traçar a linha horizontal. Vou traçar as linhas horizontal e vertical, né? Só para eu ver. Ah, tá. Para mim tá saindo trocado aqui. Bom, então eu vou traçar as linhas horizontal e vertical. E eu vou contar quantas unidades de medida na horizontal eu quero e quantas unidades de medida na vertical eu quero para poder construir o ângulo cuja tangente é tal, tá? Por exemplo, se eu quero construir um ângulo de 45 graus, qual que é a tangente de 45 graus? Podem responder. É 1, não é? É 1, né? Então, como que eu vou desenhar um ângulo de 45 graus, tá? Eu vou colocar aqui embaixo uma régua. Eu vou criar uma régua à mão livre, ó. Aqui está o meu ponto zero da régua. Estão conseguindo ver o ponto zero? Tá. Bom, e a partir desse ponto zero da régua, vou jogar aqui um pouquinho para o lado, porque senão eu não vou conseguir trabalhar. E a partir do ponto zero da régua, o que eu vou fazer? Eu vou contar a ponta. Deixa eu botar aqui. Eu vou contar a ponta do meu lápis. Para quê? Para eu ter a minha medida de referência. Essa medida de referência vai ser o quê? Vai ser a minha unidade de medida, que eu vou repetir sucessivas vezes para determinar uma medida. Então, se eu quero construir, marcar um pontinho. Então, se eu quero construir um ângulo de 45 graus, o que eu vou fazer? Se a tangente é 1, quantas unidades de medida eu vou marcar na horizontal e quantas unidades de medida eu vou marcar na vertical? Um para um, né? Então, marcar uma unidade na horizontal. Notem aqui, ó, como que eu marquei. E a medida da ponta do lápis. Observem bem a parte do lápis que vocês pegaram para pegar a medida igualzinha no outro lado. Então, aqui eu vou ter ó, uma parte do lápis, marcar um pontinho. Nesse pontinho aqui eu vou ter uma unidade de medida. Fazer a mesma coisa na vertical. Ah, não, aqui tá parecendo fazer a mesma coisa na horizontal. Achei que a imagem estava trocada, mas não. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou traçar um retângulo. Nesse caso aqui é um quadradinho, porque eu tenho um retângulo de lados iguais. E eu vou ligar esse ponto aqui, eu vou marcar com X, eu vou marcar aqui com a caneta colorida só para vocês enxergarem bem. Eu vou marcar a diagonal
do meu retângulo para poder ligar os pontos e fazer a minha linha inclinada. Então, aqui eu fiz o desenho de uma linha de 45 graus. Estão conseguindo ver? Bom, e se eu quiser fazer uma linha com inclinação de 30 graus, né? Qual que é a tangente de 30? Isso já é um pouquinho mais difícil. Quero ver se vocês conseguem enxergar a mão livre, essa medida. Qual que é a tangente de 30 graus? Raiz de 3. Isso. Raiz de 3 sobre 3, né? Nesse caso aí, em casas decimais, quanto que vai dar na calculadora, mais ou menos? Dá um pouco menos de 0,6, né, professora? 0,57, eu acho. 0,57, 0,6, né? Então, quando a gente tem esses números não exatos, decimais, né? No caso, depois da vírgula, como que nós fazemos o desenho? Como que nós fazemos o desenho de linhas inclinadas com esses ângulos, né? Por exemplo, 30 graus, que a tangente é a raiz de 3 sobre 3. Nesses casos, nós utilizamos aproximações, tá? Então, como que nós vamos fazer? Eu sei que existem, que eu poderia compartilhar a tela com uma calculadora, mas eu vou fazer um modo mais antigo aqui. Bom, então, nesse caso aqui, eu vou fazer o seguinte. Raiz de 3 sobre 3 vai dar 0,57. Essa é 0,58, né? Essa é a nossa tangente do ângulo de 30. Existem algumas aproximações interessantes que dão valores próximos de 0,57 e que são dadas por valores inteiros na vertical e valores inteiros na horizontal. Por exemplo, se a tangente é o quê? É cateto oposto sobre cateto adjacente, certo? Se eu colocar no cateto oposto uma unidade de medida e no adjacente eu colocar 2 unidades de medida, quanto que vai dar? Quanto que vai dar essa tangente? Pode repetir, professora? Se eu colocar uma unidade de medida no cateto oposto, que é a medida vertical, e 2 unidades de medida no cateto adjacente, que é a linha horizontal, quanto que vai dar essa tangente? Vai dar meio, né? Vai dar meio. Meio não é perto de 0,57?
0,58, na verdade. Sim. É perto, né? Então, quanto que vai dar de desvio dessa medida? Vai dar em torno de 14%, tá? Mas em termos de ângulos, a gente não consegue enxergar variações de angulares acima de 5 graus, né? É muito difícil da gente enxergar sem uma análise apurada. E quanto que dá a tangente de meio? Tá? Vamos descobrir qual que é o ângulo cuja tangente é meio. O ângulo de 26 graus, né? 26 para 30 está nessa faixa de 5 graus. Então, eu posso aproximar a tangente de 30 graus para 0,5. Dessa forma, construir uma linha que aparentemente tem uma inclinação similar à de 30 graus. Tá claro? Conseguiram entender o raciocínio? Porque quando a gente trata o desenho à mão livre, é para a gente fazer o desenho rápido, com esboço, né? Não é para a gente ter noção visual de tamanhos. O desenho à mão livre ele serve para isso. Eu poderia também aproximar. Uma outra sugestão, né, é utilizar 2/3 na tangente. Vou ter uma tangente de 0,67, tá? Vou ter um erro um pouquinho maior aqui nesse caso. E qual que é o ângulo cuja tangente é esse valor? 33 graus, né? Apesar do valor da tangente ser um pouquinho maior, a diferença angular ela é menor, tá? Então essa seria uma aproximação ainda mais fiel, ao colocar 2 unidades de medida na vertical e uma unidade de medida, 3 unidades de medida na horizontal. Gente, tá claro? Bom, então vamos construir aqui o nosso ângulo de 30 graus. Então eu vou contar. É que a câmera está virada mesmo. Então eu vou contar 2 unidades na vertical. E 3 unidades na horizontal. Assim ficou melhor o desenho, né? Vou marcar aqui com um pontinho os locais que a gente vai ter que desenhar o nosso retângulo. Então, agora eu vou marcar, ó,
esses dois pontos que estão com a circunferência em verde. Acho que assim ficou melhor o desenho. Eu vou ligar meu desenho. Tá claro? Entenderam como que faz o desenho das linhas inclinadas? Sim, professor. Bom, seguindo adiante, né? Agora passando para a parte das curvas. Por que eu mostrei antes as linhas inclinadas, em vez de mostrar o desenho de linhas curvas? Existem duas formas de vocês traçarem curvas, tá? Uma é fazendo os retângulos, que vão servir de base para o traçado das curvas, mas também as linhas inclinadas, elas podem auxiliar nesse desenho. Então, caso eu queira fazer uma curva com a concavidade virada para cima, ou com a concavidade virada para baixo, aí vai depender das linhas auxiliares, né? No caso da concavidade virada para cima, esse caso aqui, eu poderia fazer as linhas auxiliares partindo daqui, tá? Esse caso aqui eu vou fazer sem linha auxiliar, eu vou tentar fazer uma curva de raio 1, eu tenho que conhecer o raio da curva que eu quero traçar, e eu vou tentar fazer direto. Então, eu fiz aqui desenho de uma curva de forma direta. Tá? Vou colocar um contorno aqui. Ó, começo o desenho tangenciando o começo do raio. Aí depois é que eu vou curvando. Tá claro? E se eu quiser fazer uma curva com a concavidade virada para cima, eu vou fazer aqui uma curva um pouquinho maior, transportar essa medida. Então, se eu quiser fazer uma curva maior, e se eu quiser utilizar linhas auxiliares para fazer o traçado dessa curva, e eu quero essa curva com a concavidade virada para baixo, né? Com a barriga da curva para cá, a virada aqui para a parte superior da folha direita. Então, esse caso aqui, ó, eu tenho um retângulo um quadrado de 2 unidades de medida, então nas minhas linhas auxiliares eu vou ter que marcar a medida do raio, né? Então eu vou marcar a medida do raio
sobre a linha inclinada. E qual que é a medida do raio nesse caso? É a medida dos lados do retângulo. Então, aqui, ó, minha curva vai ter que passar por esses dois pontos. Deixa eu... Tem que passar por esses dois pontos aqui, ó, esse e esse. E vai ter que passar na outra linha auxiliar inclinada. Que é uma unidade. Duas unidades. Na verdade, vai ter que passar por esse ponto e por esse ponto aqui. Esses outros dois pontos serviram para fazer a contagem do raio, tá? Então, aí agora eu vou ter 4 pontos, né? Por que que é interessante a gente utilizar linhas inclinadas? Porque eu vou ter 4 pontos de trabalho para poder fazer o traçado da minha curva. Quanto mais linhas inclinadas, mais pontos eu tenho para me auxiliar no desenho. Só que se eu desenhar muitas linhas auxiliares, também ao mesmo tempo eu vou ter, eu posso poluir o meu desenho e depois, se eu errar, fica um pouco ruim de apagar, tá? Então, primeiro eu faço aqui, ó, uma linha bem fraca. E vocês podem fazer tanto com traço emendado, quanto com traço direto, tá? Aqui eu fiz o desenho da minha curva. Vou colocar aqui uma... com cavidade virada para baixo. Tá claro? Compreendido? Bom, a parte teórica era isso que eu tinha para mostrar para vocês. O que que vocês vão fazer agora de atividade? Deixa eu mostrar aqui as atividades para vocês. Lembrando que essas atividades ainda não vão valer nota, mas é importante que vocês façam, porque se vocês não fizerem, vocês não vão conseguir fazer as atividades que valem as notas. Tá? Então, é importante lembrar desse detalhe. Pode falar. Eu posso usar lapiseira em vez de lápis? Pode. Ok. Tá? Desenho à mão normalmente utiliza lápis, tá? Mas como o nosso objetivo aqui é mais desenvolver a visualização, então pode usar lapiseira sim. Mais alguma pergunta? Para o pessoal que for usar lapiseira, né? É interessante trabalhar com grafites maiores no caso do desenho à mão livre. Então, para quem tiver 0,5, 0,7 para cima, 0,7 para cima seria melhor, tá? Bom, e quais são as primeiras atividades que vocês vão fazer? Só vou passar essa daqui para o final.
Essa primeira atividade zero nove é bom. 09 é um grafite bem bom para desenhar à mão livre. É praticamente um lápis. Aliás, 2.0 que é um lápis. Bom. Quanto às atividades, né? Aqui tem uma série de atividades. Essas atividades, elas estão disponíveis no Moodle na seguinte seção. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui no Moodle tem uma pasta chamada Exercícios à Mão Livre. Nessa pasta aqui, vocês vão obter todos os exercícios de projeção ortogonal, que são os exercícios que vão valer nota, de vistas ortogonais, também vão valer nota, e os exercícios de traçado à mão livre. No caso, vocês têm do 1 ao 5, o 9 e o 10. Tá? Então, deixa eu fechar aqui o 6 e o 7, que vocês não vão usar. O 9 e o 10. 9 e o 10, eles são um pouco mais detalhados, ó, já são mais desafiadores, como vocês podem observar. Vocês vão treinar bem o traçado à mão livre de vocês. Esses dois aqui são interessantes de se fazer com lapiseira, tanto o 9 quanto o 10. Mas para chegar lá, nós vamos começar do começo. O que nós vamos fazer? Essa primeira folha aqui é a folha de caligrafia. É a folha de caligrafia, tá? Como que vocês fazem as letras da caligrafia? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vou deixar essa aqui por último para explicar. A parte de linhas à mão livre, ó, como vocês podem observar, vocês vão fazer nos exercícios 2 e 3. Linhas horizontais e verticais e linhas inclinadas, tá? O espaçamento, deixa eu dar um zoom aqui. O espaçamento aqui entre essas linhas, vocês vão medir com a ponta do lápis, tá? Então, vocês vão contar qual que é o tamanho dessa parte aqui, do que eu estou indicando com o cursor do mouse, até a outra extremidade do segmento, utilizando a ponta do lápis. Vai dar em torno de meia ponta de lápis, tá? Então, ou um pouquinho mais. E aí vocês vão contar esses espaços e vão marcar os pontos para que tenham os pontos guia e possam fazer o traçado das linhas verticais e horizontais. Tá claro? Bom, e no caso aqui dos exercícios de curva, que são os exercícios 4 e 5, como vocês podem observar na tela, existem algumas linhas guia auxiliares, né, para o traçado das curvas, que são as linhas que contêm as medidas, as informações, as medidas dos raios das curvas das figuras, tá? Essas linhas traço e ponto aqui. E aí vocês podem traçar as linhas auxiliares, não precisa ser traço ponto, pode ser uma linha mais fraca, e depois vocês dão um contorno final da figura. Aqui pede para reproduzir por simetria, tá? Então, não é repetir a figura dessa curva, você tem que espelhar a curva, tá? Tem bastante gente que nos outros semestres acabou não fazendo por simetria, fez o exercício, fez o traçado certo? Fez, mas não fez por simetria. Tá? Então, bastante atenção nesse enunciado. E os exercícios 9 e 10 também é para reproduzir por simetria. Vocês vão tirar as medidas, né, com a ponta do lápis, assim como em todos os exercícios anteriores, menos na caligrafia, e vocês vão reproduzir a figura da torre de transmissão por simetria e, no caso
o outro exercício da lâmpada e do transformador também, tá? Então, esses são os exercícios para vocês treinarem o traçado à mão livre. E a caligrafia, né? A caligrafia ela é um pouquinho diferente dos demais exercícios devido ao traçado. Deixa eu colocar aqui. Bom, e no caso da caligrafia, é um pouquinho diferente. O que que vocês vão fazer? Vocês vão fazer traço direto, linhas e curvas, tá? Vocês vão verificar. Vão primeiro traçar as linhas, né? Então, eu vou fazer aqui, ó, a primeira linha. Depois eu vou visivelmente tentar descobrir qual que é o ângulo que forma a letra A, por exemplo. Aí eu vou fazer o traçado aqui, na segunda linha. E eu vou fazer a ligação entre as partes do A. Mais ou menos na altura que eu visualizei ali no modelo, tá? Eu vou falar um pouquinho mais da caligrafia na próxima aula, tá certo? E por hoje a gente para por aqui e vocês já têm como tarefa as folhas de linhas horizontais e verticais inclinadas e as folhas de linhas curvas. Tá claro? Pode falar, Alexandre. Só para confirmar, essas folhas que a gente vai fazer não precisam ser enviadas, né? Não, mas eu vou pedir para alguns mostrarem na aula síncrona, na próxima aula síncrona, só para eu ver como que vocês estão indo. Beleza. Tá bom? Então, na próxima aula síncrona é importante comparecer mais para mostrar como que vocês estão desenvolvendo a atividade. Bom, por hoje era isso, então até sexta-feira.